Boa noite, gente. Hoje é dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Como eu falei mais cedo, eu pretendo fazer um vídeo, que é esse aqui que eu estou fazendo agora, para conjecturar vários símbolos, né, que envolvem a Ordem Carmelita, a primeira ordem da história da Igreja, já que a Ordem Carmelita é tido como a ordem antes de Cristo mesmo, que data lá do profeta Elias. Então, nesse vídeo eu queria desbravar algumas curiosidades, seja sobre o uso do escapulário, que muitas pessoas usam, às vezes, sem saber o que aconteceu, por que elas usam, às vezes usam de uma forma errada, como que se deu a sequência histórica até chegar a essa devoção muito bonita que os italianos e nós, descendentes de italianos, temos hoje em dia a Nossa Senhora do Carmo. Então, basicamente, em resumo, o que eu vou tratar desse vídeo é o início, lá com o profeta Elias, que eu vou ficar um tempo falando sobre isso. Eu vou passar sobre as perseguições islâmicas àqueles eremitas que viviam ali no Monte Carmelo, as cruzadas, quando voltam alguns eremitas a habitar ali as grutas do Monte Carmelo, a ida dos carmelitas para a Europa, principalmente na Inglaterra, quando a gente tem o grande líder da Ordem Carmelita, um inglês chamado Simão Stock, e a aparição, obviamente, de Nossa Senhora para Simão Stock justamente no dia 16 de julho, que é por isso que hoje se comemora o dia de Nossa Senhora do Carmo. E vou falar também brevemente sobre a questão do uso do escapulário e as questões atuais da Ordem do Carmelo. Tá? Eu vou tentar falar, não me demorar tanto nesse vídeo, mas eu vou tratar sobre todos esses temas, tá, gente? Então senta que lá vem a história, né? Então, o profeta Elias, lá do ano 900, 800 antes de Cristo, ele era um eremita judeu que vivia em Israel na época do rei Acabe. O rei Acabe, ele governou Israel nesse período e ele se apaixona, o rei Acabe, por uma moça muito bonita, mas que não era judia, ela era uma fenícia. A Fenícia, só para vocês terem uma noção, tem Israel hoje em dia no mapa, né? E em cima de Israel tem o Líbano. Ali era a Fenícia antigamente, tá? O nome dessa moça era Jezabel e o rei Acabe se casa com Jezabel. E uma coisa que acontecia naquela época, mas que também às vezes acontece hoje, é que os homens se deixam muito influenciar pelas mulheres. E o rei Acabe, ele acaba abandonando alguns preceitos religiosos e culturais do povo judeu, o povo eleito por Deus, para Deus se manifestando e pedagogicamente a longo prazo na história aí passando algumas coisas para o povo judeu. E várias vezes o reino judeu abandonava os ensinamentos, que foi o caso que aconteceu com o rei Acabe. Jezabel, assim como os fenícios, eles adoravam alguns ídolos, alguns deuses que nós sabemos aí que acabam sendo demônios no final das contas. Todas essas pessoas que acabam tendo essa sensibilidade mística de ter esses contatos, ter sonhos, ouvir vozes, etc e tal, com essas entidades, quase na totalidade das vezes se tratam de demônios, né? E como toda adoração a deuses, assim como a adoração ao verdadeiro Deus, na própria Santa Missa a gente faz o sacrifício incruento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a repetição do sacrifício da Santa Cruz. Também a adoração a esses deuses se dava com sacrifício, ora de animais, mas algumas vezes tendendo a esse lado demoníaco, sacrifício humano, sacrifício de bebês. Um desses demônios era o deus Baal, que particularmente a rainha Jezabel era muito devota a Baal, então havia sacrifício humano na frente de uma estátua onde eles matavam criancinhas e jogavam sangue dessas criancinhas nessas estátuas. É uma coisa forte, é uma coisa um pouco pesada, mas de fato acontecia. O eremita Elias, que vivia nessa época, ele usava umas roupas de lã marrom, e vocês vão entender o porquê do simbolismo dessa lã marrom. O profeta Elias, ele acabava vivendo essa vida eremítica, e havia esse local em Israel, que hoje fica na cidade de Haifa, é lindo, fica na beira do mar Mediterrâneo. Tu tem essa formação rochosa, que é o Monte Carmelo. Tu vê todo o mar lá de baixo. Infelizmente eu nunca fui a Israel, mas vendo fotos, e quem já visitou diz que realmente é um lugar diferenciado, ele tem uma energia diferente lá em cima do Monte Carmelo. Carmelo em hebraico significa a vinha do Senhor. Ele tem esse significado de jardim maravilhoso, de vinha maravilhosa. Quem vai ao Monte Carmelo, e hoje em dia tem a cidade de Haifa, ela já subiu o Monte Carmelo, então tem ruas, tem prédios, mas realmente é um lugar diferenciado até em relação a essa fecundidade da terra e das plantações lá em cima, e assim era naquela época. Mesmo naquelas fases de seca, onde Israel era aquela terra desértica, semiárida, sempre, por incrível que pareça, em cima lá do monte, onde deveria ser mais rochoso ainda, lá sempre tinha pastos verdejantes, né?
prados e campinas verdejantes, como diria o Salmo 23 do Rei Davi. Né? Pois bem, nesse morro, nesse Monte Carmelo, que significa isso, e claro que a gente traz aqui rapidamente o simbolismo das montanhas, dos morros, né? Sempre essa retirada, os retiros que se faz na igreja, se retirada do mundo, tu subindo um morro para se aproximar de Deus, tem esse simbolismo também nas histórias dos santos e da Bíblia. São Bento sobe o Monte Cassino, o próprio Cristo sobe o Monte Tabor, onde ali São Pedro e outros dois apóstolos testemunham a transfiguração de Cristo com seu corpo glorioso. Moisés sobe o Monte Sinai e Elias sobe o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo havia muitas grutas e ele vivia ali uma vida eremítica. Bom, sempre que ele ouvia Deus, e ele tem várias experiências, uma vez vendo o vento, uma brisa leve, suave, enfim, ele ouvia a voz de Deus falando com ele, o verbo divino, que a gente sabe que depois no futuro viria encarnar na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Elias sempre conversava com o rei Acabe e tentava influenciá-lo, apontar os erros dele, enfim. Mas o rei Acabe acabava tendendo a fazer essa adoração a esses deuses pagãos, a esses demônios, e a princesa Jezabel começa a acusar Elias e começa a acontecer um monte de coisa ruim com a sociedade israelense, com o reino de Israel naquela época, até que o cume do maior problema é uma seca que Elias avisa o rei: olha, rei, se tu seguir fazendo todas essas coisas erradas, vai vir uma seca terrível em Israel, como de fato vem por 3 anos. Jezabel tenta perseguir Elias tem que fugir, e alguns sacerdotes, e isso que era bizarro, porque várias pessoas do reino de Israel acabavam meio que começando a fazer essas adorações assim como o rei. Daí a importância que a gente tem dos nossos líderes até hoje. Quando um líder se desvirtua, inclusive espiritualmente, acaba influenciando uma boa parte do seu povo. O que acaba acontecendo é que os sacerdotes de Baal e de outros demônios, que eram vários deuses, né, demônios, eles desafiam o profeta Elias. Se é um sabichão, se tu tem essas visões místicas e tu escuta Deus, então vamos fazer um desafio. A gente coloca os deuses. Bom, eles fizeram esse desafio justamente no Monte Carmelo, e aí tá uma passagem muito extraordinária. A Bíblia tem alguns momentos assim de milagres incríveis, de coisas assim que até aquelas pessoas mais céticas ficam assim, levanta a sobrancelha, será que aconteceu mesmo? O profeta Elias, com 400 sacerdotes do demônio Baal e outros 450, se não me engano, isso a gente lê no livro de Reis, na Bíblia, eu não me lembro o nome lá do deus lá, do demônio, enfim, mas o que acontece é que vem uma chama do céu e consome e fere quase de morte esses mais de 800 sacerdotes. E o profeta Elias, quando todos eles estão agonizando no chão, o profeta Elias tira a espada e os mata, enfim, termina de os matar, enfim. A princesa Jezabel persegue o profeta Elias foge, enfim, se esconde e acontecem alguns milagres, mas isso acontece no Monte Carmelo. Por que eu estou falando isso? Porque o profeta Elias, ele vive essa vida eremítica em cima do Monte Carmelo, nessas vinhas, nesses jardins bonitos, e ele começa a ter seguidores. O principal dele, que a Bíblia nos fala, é o também profeta Eliseu, os nomes são parecidos, Elias e Eliseu, e Eliseu começa a seguir Elias. Elias é uma das raríssimas pessoas, que diz a Bíblia, que ele ascendeu aos céus de corpo e alma. Tá? Se diz que Elias teve uma ascensão, ele subiu, dizia que um fogo revestiu como se fosse a carruagem de fogo, e Elias começa a subir. E quando Elias estava nesse processo de corpo e alma, Eliseu estava vendo a túnica marrom, de lã marrom de Elias cai, e Eliseu pega aquela roupa de lã marrom, e a partir com essa túnica acontece uma série de milagres que o profeta Eliseu faz com essa túnica marrom. E é muito interessante, porque, voltando um pouco à história, quando tinha esses 3 anos de seca em Israel, Eliseu perguntava para Elias na base Elias, quando é que vai ter chuva? Suba, Eliseu, o Monte Carmelo, para ver se vai vir alguma nuvem. E o céu totalmente azul, nada de nuvem. Então Eliseu sobe e desce. Elias, não tem nenhuma nuvem. Daí suba de novo, Eliseu, e Elias subiu Elias, na 7ª vez que Eliseu sobe o monte, Eliseu vê aquele céu azul lá do mar Mediterrâneo, nenhuma nuvenzinha, e ele vem lá no fundo, se aproximando, vindo do mar, como se fosse uma estrela do mar. A gente sabe que o nome de Maria, uma das teorias do nome de Maria vem de Stella Maris, aquela estrela do mar. Ela tem muito essa questão relacionada do mar.
Eliseu vê uma nuvenzinha muito pura, muito humilde, muito pequenininha, bem branca, bem pura, se aproximando e ele desce correndo nessas sétimas e fala: Elias, eu vi uma nuvenzinha vindo, é uma nuvem muito pura, assim, me dá uma paz olhar para ela, até parece uma mãozinha pequenininha assim. E Elias fala: vamos avisar o rei Acabe que vem aí uma tempestade, uma tormenta e terminará a seca. Os doutores da igreja, eles fazem uma alusão que a Nossa Senhora teria um simbolismo a essa nuvem, aquele ser pequeno, aquele ser puro, aquele ser que não tem pecado, aquele ser criado como algo da natureza, criada por Deus, mas que avisa os dons de Deus, avisa a boa nova, é aquela que traz a boa nova. Então tem esse simbolismo bonito de Nossa Senhora, como essa nuvem lá da época do profeta Elias. Eu estou me demorando aqui para falar do profeta Elias, então eu vou mais rápido. Gente, passa-se o tempo, vários eremitas, seguidores de Elias e Eliseu, acabam vivendo nessas grutas do Monte Carmelo, tá? Na época de Mohammed, nasce o islamismo, a máquina de guerra muçulmana começa a conquistar pela espada e decapitação, primeiro toda a Península Arábica e vai se expandindo por todo o norte da África, e em poucos anos, obviamente, eles chegam a Israel, já começa uma perseguição aos cristãos e aos judeus que estavam ali. É importante falar que todos esses seguidores, quando vem a consolidação dos tempos, a vinda do Mashiach, a vinda do Cristo, né? Eles acabam acatando a Nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias, tá? Então a gente tem já essa primeira situação ali do Monte Carmelo, e há essa perseguição dos muçulmanos. Com a resposta, vamos dizer, católica, depois de 4 anos de atraso, né, de ataques, onde os muçulmanos ocuparam todo o norte da África, invadiram o sul da Itália, invadiram toda a Península Ibérica, teve tudo isso, teve essa resposta, toda essa reconquista da Península Ibérica, todas aquelas guerras terríveis que aconteceram no sul da Itália para expulsar os muçulmanos, a própria bandeira de Morano Calabro é uma cabeça decapitada de um muçulmano. Mas o Papa organiza, depois de as pessoas voluntariamente terem ido tentar guerrear contra os muçulmanos que tomaram a Terra Santa, e foi um terrível banho de sangue, os príncipes, junto ao Papa, resolvem fazer a primeira cruzada, e quando eles fazem a primeira cruzada, eles encontram essas pessoas ali no Monte Carmelo. Vários católicos que conseguem chegar à Terra Santa após a primeira cruzada começam a abandonar suas vidas e também vivendo uma vida eremítica no Monte Carmelo. Daí já não é uma vida só como um eremita, mas já há ali uma espécie de organização de várias pessoas morando nessas grutas do Monte Carmelo. E tem-se aí, digamos, a formação inicial mais moderna do que seriam os carmelitas vivendo ali no Monte Carmelo. Eles eram muito devotos de Nossa Senhora do Carmo, tendo essa prefiguração de Nossa Senhora como a brisa que trazia a palavra de Deus ao Elias, o verbo encarnado, sempre a gente diz que é Jesus, né? Então a brisa que precedia o Deus falando com Elias, ou a nuvenzinha, enfim. O que acaba acontecendo é que as perseguições se intensificam, mais ou menos nessa época, e vários desses carmelitas, eles fogem da Terra Santa, eles são expulsos ali daquela região do Monte Carmelo, após até uma construção ali de um mosteiro, enfim, ali em cima, que tem até hoje. Eles vão para a Europa, vão para a Itália, daí cresce a devoção dos carmelitas na Itália, mas chegam na Inglaterra também. Pausa na história, eu estou me demorando muito, mas eu vou tentar ser mais rápido. Havia um jovem nobre na Inglaterra, chamado Simão. Ele vivia num castelo, muitas terras, o pai deles tinha alguns bosques, enfim. Simão, ele decide que ele quer ter, ele também, uma vida eremítica. Então, Simão, ele resolve abandonar o castelo dos seus pais, e após a vida de estudo enquanto jovem, ele resolve morar nos bosques. No frio do inverno terrível lá na Inglaterra, ele encontra uma grande árvore oca por dentro, e é ali que ele se protege do frio, comendo poucas coisas, bebendo poucas coisas, e o pessoal falando, aquele maluco daquele Simão lá que tem tudo, tem a vida, e ele resolve viver só rezando como um eremita, quase como um mendigo no bosque, vivendo dentro de um tronco que em inglês se chama Stock, e por isso ele fica conhecido pela história como Simão Stock. Os carmelitas chegam na Inglaterra, Simão Stock tem contato com os carmelitas, com aquela regra de vida carmelita, com toda aquela devoção, vivendo numa congregação afastada do mundo, mas numa vida como um monge em mosteiros, e Simão Stock tem essa vocação de querer se ordenar padre e viver na comunidade carmelita. Então ele passa a estudar,
Ele vai para a faculdade, ele estuda, faz tudo e ele ordena-se padre, e com o passar do tempo, só para resumir a história, ele se torna o prior geral dos carmelitas na Europa inteira, na Inglaterra. Que acaba acontecendo daí aqui um momento feio, né, das questões humanas aí de quem compõe a Igreja Católica na sua forma humana, né. Várias outras ordens nessa época eles começam a invejar os carmelitas pelo seu rigor disciplinar, pela sua piedade, pela sua pureza. Então nessa época, esses carmelitas que vêm lá de Israel, do Monte Carmelo, eles querem junto ao Papa, de certa forma, formalizar a ordem carmelita, né? E várias ordens estavam tentando influenciar o Papa a não fazer. Isso aí é meio vigarice, esses caras aí ficam se fazendo de santinho, sabe aquelas coisas pejorativas? E o Papa estava com uma forte influência a não acatar a formação mesmo, formalizar essa ordem que já havia, como a gente já pré-figurada já desde a época do profeta Elias. Quando São Simão Stock ele começa a fazer penitência, começa a rezar e vai para o bosque, no mosteiro com todos os irmãos, todos os frades carmelitas rezando para que a ordem seja consagrada pelo Papa e formalizada, e fazendo jejum, fazendo penitência, rezando, quando num dia 16 de julho, que é o dia de hoje, São Simão Stock ele tem uma visão, começa a ver luzes, e ele tem a visão mesmo, não ouviu só a voz. Aparece uma moça, Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece com uma roupa de lã marrom, só que uma roupa de lã marrom comprida, assim, e ela tá com um menino Deus junto dela. Saindo muita luz, Simão Stock fica, e aí Nossa Senhora fala: Simão, tu queres salvar, tu queres que a tua ordem seja formalizada, tu queres ajuda nessa vida, e Nossa Senhora começa a fazer uma série de promessas para São Simão Stock. Então use isto aqui, Simão. Nossa Senhora, ela tira o seu manto de lã marrom e dá a Simão Stock. Use isto, faça isso a marca visível e eficaz como uma espécie de sacramental, como é o escapulário, e dê isso aos freis e aos irmãos carmelitas, às irmãs carmelitas, e assim tu terás um sinal visível da promessa por devoção a mim, Nossa Senhora do Carmo. Enfim, e aí Nossa Senhora tira e dá a São Simão Stock. Pausa agora. Claro, a ordem, o Papa depois acaba formalizando e assim surge formalmente a ordem carmelita. O nosso escapulário, gente, só para resumidamente, porque o meu vídeo já está com 17 minutos, ele tem o Sagrado Coração de Jesus e a imagem de Nossa Senhora do Carmo, tá? Cristo vem na frente, Nossa Senhora vem atrás, mas a questão é que atrás do escapulário a gente tem um pedacinho de lã marrom. Com o passar do tempo, e só por que o nome é escapulário, né? Nós temos um osso aqui nas nossas costas, esse osso aqui que antigamente se chamava omoplata, e os anatomistas mudaram para escápula, né? Do latim, escápula justamente é isso que protege essas partes das costas. No latim, o escapulário era algo como uma armadura mesmo, assim como Nossa Senhora falou, que isso é uma armadura espiritual, que entre as promessas que Nossa Senhora faz, ela diz explicitamente para São Simão Stock: quem usar o meu hábito marrom, eu vou proteger em vida. Na hora da morte, quem estiver usando isso aqui de uma forma fiel e fidedigna, eu livrarei do inferno. E aí Nossa Senhora traz a famosa promessa sabatina, que quem estiver devendo coisas, quem não tiver, enfim, claro, todo mundo que é salvo por Deus tem que estar em estado de graça, tem que estar confessado, enfim, mas não passará tanto tempo no purgatório como a maioria das pessoas que são salvas, mas que no sábado seguinte à sua morte, eu os visitarei no purgatório e os levarei para junto de Nosso Senhor na eternidade no céu. Bonito isso, né? Então isso é uma promessa de Nossa Senhora, que quem não usar o escapulário de uma forma errada, quem usar o escapulário não como um amuleto supersticioso, mas quem usar o escapulário de uma forma a ser um sinal visível mesmo da presença de Nosso Senhor Jesus Cristo, da devoção para Nossa Senhora, junto ao seu diviníssimo Filho, para que a gente santifique e cresça nas virtudes. Nossa Senhora promete isso para nós. Então é uma coisa tão simples, né? Usar o escapulário. Claro, com o passar dos anos, isso era dedicado só aos iniciados, aos freis, né, que eram da ordem carmelita, e depois isso se estendeu a todos os fiéis.
Mas como que se usa isso, tá, gente? Queria falar um minuto sobre isso. Não é só usar, porque a pessoa ela tem que ser consagrada ao escapulário. Não é o escapulário que é bento pelo sacerdote, mas é a pessoa. Então, quando acontece a colocação do nosso escapulário, o que o padre faz? O padre faz uma bênção no escapulário, abençoa a pessoa e o sacerdote coloca o escapulário na pessoa. Tá? A imposição do escapulário se diz, né? Claro que isso não é o escapulário que é abençoado, eu repito, é a pessoa. Então, se eventualmente arrebenta o escapulário, tu perde o escapulário, acontece alguma coisa com o escapulário, tu pode botar um outro que tu já estás abençoado, tá? Não precisa abençoar o escapulário de novo, tá? Mas tem essas regrinhas, o escapulário ele tem que ter o Sagrado Coração de Jesus ou o brasão carmelita de um lado e atrás Nossa Senhora do Carmo, certo? A ordem carmelita foi evoluindo, tá? Foi evoluindo de uma forma maravilhosa. Muitos grandes santos da história da igreja são carmelitas. A gente teve uma história muito bonita do Carmelo, mas assim, a gente já tô com 20 minutos de vídeo, então eu não queria fazer um vídeo de meia hora, tá? Então, existe essa história muito bonita, é uma coisa tão simples usar vamos dizer assim, um pedacinho de pano de lã marrom, certo? Que nós sempre roguemos a Nossa Senhora para que ela rogue junto ao seu Diviníssimo Filho por nós. E são promessas tão bonitas, tão piedosas, tá? Isso, cada vez que a gente olha para o escapulário, eu tomo banho com o meu escapulário, claro, ele tem esse acrílico, esse plástico que protege o tecido de pano, sabe? Então, claro, também eu repito, não é para, esqueci de botar o escapulário hoje, meu Deus, se eu morrer, se tiver um acidente de trânsito e eu morrer, eu vou estar sem escapulário. Não é isso, não tem problema, eventualmente acontece alguma coisa contigo que tá escapulário, porque tu tem sempre essa memória, essa lembrança de estar usando escapulário, essa devoção. Tá? Eu não queria me alongar muito, então, gente, o que eu recomendo nesse dia 16 de julho? Quem usa o escapulário, que várias pessoas usam, até alguns ateus que receberam o escapulário da sua mãe, da sua avó, acabam às vezes usando o escapulário, que olhe para isso com um sinal de devoção. Que o próprio Deus, criador e sustentador das galáxias, ele se fez carne, ele está aqui, tem toda a história dele, ele nos ama, que a gente tem que aos pouquinhos começar a vencer as nossas tentações, as nossas fraquezas, crescendo na virtude para amar Ele, e amar Ele a gente vai amar nós mesmos, amar o próximo, e tudo vai se solucionar. Que o mundo inteiro vire uma vinha do Senhor, um Carmelo, né, de belezas e de amor, assim como a Ordem Carmelita prega, tá, pessoal? Então eu queria desejar a todos um excelente dia de Nossa Senhora do Carmo. Quem não fez a imposição do escapulário com o sacerdote, hoje em dia, já há algumas décadas, o Papa ele permitiu que não só os padres e os carmelitas façam a imposição do escapulário, qualquer sacerdote pode fazer a imposição do escapulário. Então ele vai abençoar, vai fazer uma pequena oração e ele vai colocar o escapulário em ti. Busque o seu sacerdote na sua paróquia mais próxima para que seja feito isso, e com uma simples devoção a gente ganha algumas indulgências maravilhosas nos prometidas pela própria Mãe do Nosso Senhor. Certo? Gente, uma abençoada semana para vocês. Viva Nossa Senhora do Carmo!